Tem um mundo de histórias guardadas na minha cabeça. Eu estou vendo que o tempo passa, o mundo está virando outro mundo. E as histórias são contadas através de índices, de percentuais, de estatísticas. Mas eu tenho as histórias para contar de dentro delas, sem juízo de valor, sem nada, com todo o carinho que essas lembranças merecem. E eu pensei outro dia nas empregadas que moravam conosco, que era normal na época. Vinha do Nordeste, uma moça, às vezes duas, ou vinha com a irmã. Uma ia para a casa da minha mãe, a outra ia para a casa da irmã da minha mãe, como foi o caso da Margarida e da Rita. E eram pessoas que passavam a fazer parte da nossa família, assim, Eu não me lembro, mas o normal era folgar domingo de 15 em 15. Elas não tinham casa, né? Elas moravam com a gente. Tinham casa, comida, salário. Naquela época não tinha carteira assinada, não existia nada disso. As leis trabalhistas não alcançavam as domésticas ainda. Então era assim. A Georgette é uma boa lembrança, é a primeira lembrança. Ela não veio do Nordeste, não. Era uma negra bonitona, com uma gargalhada alta, alegre, cantava, que era uma beleza. E ela de noite saía e ia cantar na rádio. Ela cantava no programa do Aderson Alves, que eu ouvi esse nome, mas nunca tinha ouvido antes. Depois fui ouvir, né? E a Georgette, ela tinha um namorado chamado Ismael, que trabalhava até meia-noite. Era um negro também bonitão, mas assim, sem dente aqui na frente, assim, bonitão. E ele chegava lá em casa para namorar ela meia-noite, porque ele trabalhava até tarde. E eu também tinha meu noivo, Nelsinho, que também trabalhava no Serpro até meia-noite. Então nós duas ficávamos todas emborecadas, arrumadinhas na sala, esperando nossos namorados, né? Eu devia ter, sei lá, 17 anos, vamos dizer, né? Entre 16 e 20. E a gente ficava batendo papo até os nossos respectivos chegarem. E ela saía e muitas vezes ela ia para a escola de samba, que, se eu não me engano, porque eu posso me enganar em muitas coisas, a memória confunde, inventa e floreia, mas enfim, ela ia para Padre Miguel, para a escola de samba de Padre Miguel, talvez também da Mangueira, que na época era considerado muito longe, né? E eu morria de ciúmes do Nelsinho, né? Naquela época, o namorado deixava a namorada em casa e ia para o bar sozinho. Nós morávamos na Prudente de Moraes, perto da Garcia Dávila, perto de um bar chamado Zé Pilim. Quem foi da época lembra. E o Nelson me deixava em casa e eu achava que ele me deixava em casa e ia a pé para o Zé Pilim. Eu, vai para casa? Ele, não, eu vou. Vai para casa? Não, eu vou. Aí eu, tá bom. Aí um dia ele me deixou em casa e saiu. E eu resolvi segui-lo. E ele foi andando pelo Prudente de Moraes e eu escondida atrás dele, seguindo ele. E meu pai, quando chegou na sala, não me viu, falou, cadê a Glorinha? E olhou, me viu lá na longe andando e saiu me seguindo. Então era eu seguir o Nelsinho, meu pai me seguia. Aí, claro, eu encontrei o Nelsinho onde, né? No Zé Pelim, na porta do Zé Pelim, em pé, tomando cerveja, conversando com os amigos. Aí meu pai, volta para casa agora. Não volto para casa enquanto o Nelsinho não pegar um ônibus e não for para casa. E aí, assim, se assim aconteceu, né? Eu não obedecia ninguém mesmo. E o Nelsinho, eu tive que botar o Nelsinho no ônibus, ver o ônibus ir embora para eu poder voltar para casa com meu pai que brigava, mas eu não ligava nada, eu não ligava a mínima, eu fazia tudo de novo depois, se fosse preciso. Uma vez a Georgette saiu com o namorado dela, o Ismail, se eu não me engano, era o nome dele, e eles foram para a escola de samba, era uma sexta-feira, e o Nelsinho tinha dito que não ia poder me encontrar. Eu falei, gente, esse Nelsinho está na escola de samba. Porque naquela época a gente ia à escola de samba, ia sozinha, era perto, não tinha perigo, ia as amigas, era outro mundo, né? Aí eu não tive, pensei duas vezes, botei uma roupa e falei, Georgette, eu vou com vocês.
E enganei meus pais, provavelmente, né? Porque eles não iam deixar eu sair de casa meia-noite e meia para ir para Padre Miguel, Mangueira, sei lá onde. Lá fomos nós. Eu, Georgette, Ismael para Padre Miguel, Mangueira, sei lá. E não deu outra, né? Mal cheguei lá, a primeira pessoa que eu dei de cara, quem foi? Foi o Nelsinho. E a Georgette era uma bonitona, assim, tipo, lembrava muito a Elza Soares, sabe? Era uma pessoa que a família inteira lembra. Eu andei pesquisando agora, recolhendo algumas histórias das empregadas domésticas que moravam conosco. E como a minha família, tanto de pai quanto de mãe, são bons contadores de história e guardam, lembram, contam e recontam, eu pensei, não, essas histórias não podem ficar perdidas e eu também não vou sentar para escrever, né? Porque eu já tenho 7 livros lá parados em algum lugar na internet, ou em algum sebo. Eu falei, não vou escrever outro livro, não, e eu também estou com problema na coluna e ficar sentada é ruim, então eu vou falar, né? Estou aqui em casa, estou à toa e estou doida para contar essa história para alguém. Então eu contei um pouco da história da Georgette e da história do Nelsinho também, que era meu noivo. Lembro também uma vez que tinha uma roda de violão lá em casa, Nelsinho, os amigos, Georgette, eu, todo mundo cantando aquelas músicas, né, que se canta até hoje. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Ele gostava de cantar assim, nosso lar é um botequim. E daqui a pouco meu pai desce as escadas e bota todo mundo para fora, porque já era tarde e que aquilo não era hora de menina de família ficar cantando na sala cheia de gente com violão. E aí o pessoal saiu com os seus violões e foram para a praia de Ipanema, que era 2 quadras da minha casa, e foram para lá continuar a festa. E eu fiquei danada, né? Eu esperei o pessoal sair, esperei meu pai virar para o lado e saí correndo atrás para encontrar o Nelsinho e a turma já quase na areia, né? Aí quando eu estou chegando lá, quem vem atrás? Meu pai. Aí meu pai me deu uma gritaria, né? Naquela época, homem machão gritava. Hoje em dia, ser preso, né? Mas naquela época era normal, não era nem considerado uma violência, até porque eu gritava de volta também, né? Então ele me fez voltar para casa e eu não quis humilhá-lo na frente dos meus amigos, da Georgette, de todo mundo e tal. Eu voltei para casa e quando chegou em casa eu me vinguei. Eu me tranquei no meu quarto, peguei minha vitrolinha, botei música dos Beatles aos berros e eu gritava, agora dorme, você não quer dormir? Agora dorme, né? Ah, eu era terrível. Mas, hein, comecei a falar da Georgette, acabei falando do Nelsinho, porque nossos namoros ficavam muito misturados. Era um período muito divertido. E, e é um recorte. Tem muitas outras. Tem a Conceição, tem a Rita, tem a Dona Luzia. Vamos lá, vamos lembrando delas. Vai ser muito bom.